Fala galera, bom dia novamente. Para quem está vendo no horário seguido aí certinho. Seguinte, vamos então sair um pouquinho de energia para um outro conteúdo, que é a quantidade de movimento ou impulso, tá? Quantidade de movimento que vocês podem encontrar por aí também, tá? Como momento linear ou momentum, tá? Em latim. Mas colocar aqui momento linear, tá bom? O que são essas grandezas e por que a gente estuda isso? Bom, primeiro porque eu vou mostrar depois aqui para vocês que a lei de Newton, uma das leis de Newton, tem a ver bastante com essas ideias, tá? E a quantidade de movimento, assim como a energia, ela tem uma vantagem. Para alguns tipos de problemas, este conceito ele é bom de ser trabalhado, muito bom de ser trabalhado. Em outros casos, não vale muito a pena, vale a pena analisar o problema pelo sistema energético mesmo, alguma coisa mais para aquele lado. Tá? Quantidade de movimento, a gente vai ver mais para frente em outra aula, que não é o foco aqui. Também é uma propriedade física dos sistemas que se conserva, tá? Assim como energia. Então se o negócio se conserva e eu sei o que tem antes, eu sei o que tem depois. Isso me ajuda a prever situações ou descobrir situações iniciais, condições iniciais que não eram conhecidas até então. Tá? Mas o que é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento, vou colocar aqui, ó, quantidade de movimento, tá? É uma grandeza vetorial, tá? Meu Deus. É uma grandeza vetorial, tá? Que está associada à velocidade e à massa de um determinado corpo. Na verdade, historicamente, essa grandeza está extremamente entrelaçada com o conceito de inércia. Tá? Foi uma das explicações para se falar, para se chegar na conclusão do que era inércia depois lá com Galileu e com Newton. Tá? Então essa quantidade de movimento ela tem uma importância histórica na física também, não é só uma importância prática ali para análise de sistemas. Eu vou definir aqui com vocês a quantidade de movimento, tá? Não vamos deduzir fórmula nem nada. Que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Tá? Quantidade de movimento é vetorial e velocidade também. Então aqui nós temos a quantidade de movimento. Aqui nós temos a nossa amiga massa. E aqui a velocidade. Tá? Unidades: massa, quilograma. Velocidade: metros por segundo. E quantidade de movimento: quilograma, metros por segundo ou newtons vezes segundo. Newtons vezes segundo, professor? Tá? Não é newton por segundo, tá? Newton vezes segundo. E vocês vão entender depois por que tem essas duas unidades. Espero, né? Apesar que vocês já viram esse conteúdo no primeiro ano, então é uma revisão. Temos aqui a quantidade de movimento, uma grandeza vetorial. Quem vai determinar a quantidade de movimento, o sentido da quantidade de movimento, por ser uma grandeza vetorial, é a velocidade. Então, se eu tenho uma superfície aqui, tá? Aqui. Temos uma bolotinha. Vou colocar uma bolinha aqui. Essa cor. Bolinha, bolinha, bolinha. Aqui temos uma bolinha. E temos um vetor velocidade, por exemplo, para a direita aqui, tá? Então, se a minha velocidade está para a direita, a minha quantidade de movimento também estará para a direita. O que vai mudar apenas é o tamanho dessa quantidade de movimento. Deixa eu fazer aqui para baixo. Porque aí vai depender também do valor da massa, né? Você vai ter que multiplicar a massa para descobrir qual é essa quantidade de movimento. Então, se eu estou falando de uma grandeza vetorial, aqui é extremamente importante você adotar um referencial, tá? Principalmente em situações que você vai ter uma mudança dessa direção e do sentido da quantidade de movimento da velocidade.
O objeto está indo para um lado, ele começa a ir para o outro por algum motivo, aí você tem que adotar um referencial, você escolhe o referencial, normalmente, não é uma regra, a gente escolhe para a direita como sendo positivo, porque a gente escreve da esquerda para a direita, né? Então para a gente é natural correr o olho da esquerda para a direita, ali quando a gente vai estabelecer o referencial, mas ele não é obrigatório, tá? Então, corpos com maior quantidade de movimento, tá? Tem esse vetor com quantidade de movimento maior. Você pode depois até associar com a energia, tá? Com a energia cinética, porque é mv quadrado dividido por 2, né? Então, existe um cálculo ali, uma equação, mas que não faz nem sentido eu passar para vocês aqui, porque vocês podem fazer a transformação direta, calcular um e depois jogar na equação do outro. Tá? Então, a quantidade de movimento está aqui. E o que é o impulso? O impulso, quando eu estava falando para vocês, numa das nossas primeiras aulas sobre... acho que semana passada, não sei se foi as primeiras aulas. Apesar que a gente não teve muita aula também, né? Eu falei que eu dei o exemplo do teorema da energia cinética, acho que foi semana passada mesmo. E eu falei que eu ia usar aquele exemplo de novo. Então tá aqui o exemplo, ó. O mesmo exemplo que eu usei lá, só que agora eu vou mudar as grandezas do meu problema. Temos um chão. Temos aqui as bolinhas. Na verdade é a mesma bolinha, tá? Bolinha aqui. Bolinha aqui. Pinta a bolinha. Essa bolinha antes tem uma velocidade pequenininha, tá? Eu já vou adiantar meu desenho aqui, tá, gente? Para não ficar depois sofrendo. Aqui velocidade, velocidade. Aqui é inicial, aqui é velocidade final. O que acontece? Eu tenho uma posição inicial, que o tempo é 0, e aqui eu tenho um tempo maior que 0. Ou seja, passou um tempo. A bolinha estava indo para a direita. Eu vou ali e vou aplicar uma força no mesmo sentido do movimento. Posso fazer no sentido contrário? Posso, mas eu vou fazer no meu desenho aqui com o mesmo sentido. Então, aplico uma força aqui e vou manter a força constante. Tá? Vou manter a força constante. Mantenho esta força constante. Quando eu usei essa explicação para o trabalho, eu falei que de uma posição para outra tinha um deslocamento. Realmente tem um deslocamento dessa posição aqui para aquela posição. Só que também aqui tem um intervalo de tempo. Eu tive um intervalo de tempo que correu aqui, tá? Desse movimento. O que é o impulso? É o resultado da ação da força em um corpo por um determinado tempo, tá? Então, é a ação... Desculpa. É a ação. Não. É o resultado, né? Desculpa. É o resultado. Eu falei isso até... É o resultado. Ô, canetinha, você tá falhando hoje aqui. É o resultado da ação de uma força durante um intervalo de tempo, tá? Como nós calculamos o impulso? O impulso é a força vezes o tempo, né? Bem tranquilo. Onde impulso, o I é o impulso, F é a força, e delta T é o tempo. Quando você vai empurrar alguém no balanço, você não pega assim no balanço e faz assim, e dá um empurrãozinho. Você segura o balanço e faz uma força por um tempo maior para gerar um maior impulso, tá? As unidades, força, newtons, tempo, acho que vai cortar, vamos ver. Segundos, não cortou, então vai ficar assim, só arrumar esse, ficou muito feio, segundos. E impulso é quilograma, metros por segundo, ou newtons vezes segundo, tá? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, porque o impulso também é vetorial, tá bom?
porque a força é vetorial. Então, para onde está o impulso, tá? A força vai determinar para onde você impulsionou o objeto. Professor, mas as unidades são iguais? Exatamente. Por que as unidades são iguais? Vamos voltar para o meu desenho. O que aconteceu? Esse corpo, na situação inicial, ele tinha uma quantidade de movimento. Aqui, por exemplo. Quantidade de movimento inicial. Quando eu aplico uma força e aumento a velocidade, eu estou aumentando a quantidade de movimento. Então, essa quantidade de movimento também aumentou. Ou seja, a ação do impulso gera uma variação da quantidade de movimento. O fato de eu impulsionar um corpo gera uma variação da quantidade de movimento. Do mesmo jeito que o trabalho gerava uma variação da energia cinética, tá? Só que aqui eu estou pensando em grandezas vetoriais. Lá eu estava pensando em grandezas escalares. Essa relação de impulso e variação da quantidade de movimento, aqui na flechinha, é o que nós chamamos de teorema do impulso. Teorema do impulso, tá? Então, o que nós temos? Nós temos duas grandezas, tá? Ambas vetoriais, tá? O impulso também é vetorial, em que você tem uma relação entre elas. A quantidade de movimento eu defini ele como que ela é, o impulso também está definido aqui, né? Que é a força vezes o tempo. E como a gente calcular relacionar essas duas grandezas, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Farei exercício aqui da apostila de vocês para mostrar. Mas antes, só para fechar esse primeiro videozinho do conteúdo, eu vou falar duas situações especiais. Uma é quando a força não é constante. Quando a força não é constante, a gente não consegue usar aquela equação, tá? E a outra é uma curiosidade sobre o teorema do impulso. Então, deixa eu abrir mais uma janelinha aqui. Então, colocar aqui, ó, impulso para forças variáveis. Quando eu tenho a equação do impulso aqui, que impulso é força vezes o tempo. Porque eu estou em módulo, tá? Vou tirar os símbolos dos vetores já. Estou pensando só nos valores mesmo, nos números. Se isso aqui é diferente de uma constante, CT, constante, tá? Eu não consigo aplicar essa fórmula. Porque como que eu vou jogar o valor de força se a força não é sempre igual? E aí as comparações visuais com o conteúdo de energia e trabalho são muitas. Porque quando a gente não conseguia calcular o trabalho pela fórmula, porque a força era variável, a gente usava o quê? A gente usava o método gráfico. Então aqui nós usaremos um gráfico. Um gráfico de força. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui. Pelo tempo. Então aqui eu tenho a força. E aqui eu tenho o tempo. Força em newtons e o tempo em segundos. E aí eu posso ter um gráfico todo doidão, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo. Por exemplo, aqui um gráfico aqui, para cá e para cá. A força teve esse comportamento. E eu quero calcular o impulso dessa força. Então o que eu preciso fazer? Calcular as áreas. Eu calculo essa área aqui. Eu calculo esta área aqui. Se for do trecho inteiro, né, que ele estiver perguntando. Faço uma separaçãozinha. E calculo, vamos ver que cor, desta parte aqui. Então, para esta situação, o meu impulso total, ou meu impulso resultante, vamos usar aqui, né, a ideia de resultante, o meu impulso resultante é a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Tá bom? Então, este será meu impulso. É só somar as áreas. Professor, mas essa área está muito ruim de calcular. Olha que coisa horrível.
Você pode dividir em triângulo, retângulo, você pode fazer o que você quiser, tá? Mas a área, que é sempre a linha do gráfico, essa linha vermelha, até o eixo X, seja para baixo ou para cima, tá? É o que você vai calcular, é nesse espacinho. O que significa uma área positiva? É que o impulso aumentou a quantidade de movimento, lá do teorema de impulso. Então você aumentou a velocidade. O impulso negativo quer dizer que você diminui a velocidade, que a sua força foi contrária ao referencial. Nós estamos falando de grandezas vetoriais. Então, sentido negativo, contrário ao referencial que foi adotado. Tá bom? Então, forças variáveis, o gráfico. E agora a curiosidade aqui do teorema do impulso é esta aqui, ó. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ok? Bom, como que eu calculo o impulso? Deixa eu colocar até aqui, curiosidade. Vou colocar uma outra corzinha aqui para ficar bonitinho. Então, como que eu calculo o impulso? Força vezes o tempo. O que é a variação da quantidade de movimento? Como toda variação é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Bom, força vezes tempo é igual. A quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final menos a inicial é a massa vezes a velocidade inicial. Tá? M vezes V, quantidade de movimento. Vou colocar a massa em evidência, que eu tenho nos dois termos. Vou passar o ΔT para o lado de lá. V final menos V inicial, dividido por ΔT. Só que o que é V final menos V inicial? V final menos V inicial é ΔV. E ΔV por ΔT é aceleração. Então, este termo é a aceleração. Então, a força resultante é massa vezes aceleração. Nossa, professor! Que nada a ver? Então, a segunda lei de Newton que vocês estudam, ela é uma simplificação. Por que, professor, uma simplificação? Opa, apaguei sem querer. Porque tem um passo que eu fiz aqui que nem sempre é verdadeiro. Daquela coisa verde ali de cima até a segunda lei de Newton, do jeito que vocês conhecem, tem um passo ali que eu fiz que nem sempre é verdadeiro. Quem estiver vendo aí pelo YouTube, pausa e fala. Pensa, o que está acontecendo aqui que eu considerei que é verdadeiro? Não tem nada matemático errado aqui, tá? A matemática está certa. Eu fiz uma consideração escondida que vocês não perceberam, talvez não tenham percebido, que eu cheguei naquela relação ali embaixo. Tá? A consideração que eu fiz foi deste ponto aqui, deixa eu pegar outra cor, para este ponto aqui, ó. Eu considerei, quando eu abri as quantidades de movimento, que a massa era constante. O corpo tem a mesma massa, sempre. Se você tem um corpo com a mesma massa, a segunda lei de Newton pode ser simplificada por força resultante igual massa vezes aceleração. Se há uma variação da massa, aí a segunda lei de Newton não pode ser aplicada daquele jeito. E aí qual seria o jeito mais correto para a segunda lei de Newton, mais geral? É pegar essa primeira linha aqui e já passar o ΔT. Ou seja, força é igual a variação de quantidade da quantidade de movimento pelo tempo. Isto aqui é a segunda lei de Newton mesmo, tá? Esta aqui, deixa eu fazer um jeito menos... Ixi, peraí, ficou meio feio aqui. Opa. Isto aqui é a verdadeira segunda lei de Newton. Tanto que quando quem for para fazer cursos de exatas, aí, física, coisa do gênero, tá? Vou colocar aqui segunda lei de Newton, tá? Quem for fazer curso, por exemplo, de física, não vai calcular a força igual a massa de aceleração. Você vai usar uma matemática mais rebuscada, que a gente não usa essa, né? Mas a segunda lei de Newton é que a variação da quantidade de movimento sobre o tempo, pelo tempo é a força, é a interação entre os corpos. Corpos, quando interagem entre si, geram uma variação de quantidade de movimento, um no outro. Por que é importante você, pelo menos, ter uma noção que isso aqui acontece?
Porque, como eu falei para vocês, historicamente o conceito de quantidade de movimento está atrelado ao de inércia. Então, foi usado para tentar explicar a inércia dos corpos, a tendência de manter o movimento, a quantidade de movimento dos corpos. E isso, conforme foi passando o tempo, tá, ficou enraizado e até chegar no Newton, em que ele termina ali, vamos dizer assim, a ideia da inércia, ele conclui de um pouco diferente do Galileu, e ele usa isso como parâmetro. Então, quando você está pegando o livro do Newton lá, o princípio, na filosofia, matemática, natural, sei lá como chama, o princípio, um dos grandes livros da história da humanidade, e você analisa o que o Newton escreveu, a tradução para o português ele já fala em movimento. Eles fazem uma tradução de movimento direto. Mas o movimento lá que ele está dizendo é momentum, do latim momentum, que é a quantidade de movimento, que a gente chama hoje de quantidade de movimento, ou momento linear. Então a segunda lei de Newton, real, verdadeira, é força, e ainda na versão vetorial é só colocar o vetorzinho aqui, né? Que a força, a interação entre os corpos, gera uma variação de quantidade de movimento no tempo. Tá? E a demonstração simples está ali do lado. Tá? Quando a massa é constante, massa vezes aceleração. Ok? Então, jovens, eu vou gravar seguido desse um vídeo só de exercícios da quantidade de movimento. Tá? E vou postar. E aí vocês, da apostila, tá? Quais são os exercícios. Eu vou no comecinho do próximo vídeo falar quais são os exercícios que eu vou fazer. Se você quiser parar o vídeo e tentar fazer esse primeiro e depois ver a resolução, tá? Eu acho que é uma boa. Beleza? Então, até daqui a pouco. Ou não, né? Vai saber quando você ver o vídeo. Mas o ideal é que seja até daqui a pouco. Ai, apertei o botão errado.